Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos por mais esta oportunidade do estudo. Façamos o esforço de levarmos as nossas sintonias neste momento, a fim de nos encontrarmos em espírito com aqueles que nos protegem, nos instruem, nos auxiliam na jornada, e possamos, com as mentes abertas e propícias ao recebimento do estudo de hoje, entendermos com mais facilidade aquilo que nos é trazido, a fim de que possamos absorver e utilizar em nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e muito obrigado por mais este dia. Sê conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, vamos hoje refletir sobre uma passagem evangélica intitulada Parábola da Candeia, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos 33 a 36. Primeiro vamos ler a passagem por inteiro e, para em seguida, refletir sobre os seus ensinamentos. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com seu resplendor. Vamos, então, procurar fazer algumas reflexões sobre os ensinamentos dessa passagem, dessa parábola evangélica, procurando tirar o espírito da letra, para que os seus ensinamentos possam nos auxiliar na nossa vida, na nossa jornada evolutiva, ajudando-nos a aplicar em nós mesmos tais ensinamentos. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. Primeiro precisamos contextualizar a passagem na época em que Jesus a pronunciou, a ensinou, para que consigamos, dessa forma, compreender melhor o seu alcance, os seus ensinamentos. A candeia era utilizada na época
para iluminar. O lugar onde as pessoas se encontravam, os caminhos. Essa candeia era colocada no suporte com uma haste, e em cima então desse suporte colocava-se a candeia. Hoje nós temos a luz elétrica, a lâmpada, outros instrumentos mais aperfeiçoados que iluminam o nosso ambiente onde vivemos. Mas na época era usada a candeia. Pois bem, o objetivo então da candeia era iluminar os lugares, os ambientes, os caminhos, de modo que dessem segurança às pessoas na sua movimentação, na sua localização, nos seus afazeres. Pois bem, precisamos então compreender o sentido espiritual dessas palavras. E, em sentido espiritual, a candeia deve ser a luz que ilumina a nossa caminhada evolutiva, a nossa jornada evolutiva. É interessante observar que em nossa caminhada evolutiva, em nosso processo evolutivo, buscamos, durante largo período, milhões e milhões de anos, talvez, apenas a luz solar, porque dependemos dela para a nossa subsistência, para a manutenção da vida física. Isso vem desde o princípio espiritual, na fase vegetal, na fase hominal, na fase animal, e depois também na fase hominal, no homem. Porque sabemos a importância fundamental da luz solar para a manutenção da nossa vida. A partir de certo momento, quando fomos desenvolvendo a nossa razão, fomos adquirindo conhecimentos, fomos evoluindo, já não bastava, e não basta, a luz solar, que é imprescindível, como dissemos, para a manutenção da vida física. Mas agora é imprescindível também buscarmos a luz espiritual,
a luz interior, para galgarmos novos degraus em termos de evolução, para alçarmos patamares mais altos. Já não nos basta apenas a luz solar, porque, como todos sabemos, a nossa passagem pela vida física, pelo corpo físico, deve ser vista como uma oportunidade valiosa de aprendizado, de crescimento espiritual, de crescimento interior. Porque só alcançaremos a verdadeira felicidade e a paz de espírito à medida em que adquirirmos essa luz íntima, que é a luz do Espírito, e à medida que em continuidade crescente formos ampliando, desenvolvendo essa luz interior. Então, ninguém acendendo uma candeia, ninguém, ou seja, todos, se estamos falando em processo evolutivo, aí compreende a totalidade dos seres, dos espíritos. Todos nós estamos em processo de evolução. E todos nós necessitamos acender a nossa candeia íntima. A luz interior, a luz espiritual. No altar da nossa alma. Iluminando-nos de conhecimentos, de sabedoria, e de sentimentos elevados. Então entendemos que essa candeia espiritual, essa luz íntima, é formada, é constituída da luz da razão, do conhecimento, da intelectualidade, da sabedoria, do sentimento. Porque para desenvolvermos, cultivarmos essa luz interior, precisamos lavar as sujidades do nosso espírito, das nossas imperfeições. Porque somente à medida em que vamos depurando a nossa alma, aprendendo, trabalhando e servindo no bem, em que vamos modificando a nós mesmos, a nossa conduta, as nossas atitudes, os nossos atos, os nossos propósitos, os nossos ideais, buscando valores mais altos, valores imperecíveis,
das virtudes da conquista do espírito, vamos dessa forma iluminando o nosso íntimo e roçando o voo mais alto. Vamos iluminando a nós mesmos, nos desprendendo da horizontalidade da vida e buscando a verticalidade da sabedoria, do conhecimento elevado, do sentimento sublimado. E para que tenhamos paz em nós mesmos, é preciso que esse processo seja permanente, seja contínuo. Ninguém acendendo uma candeia, acendendo, demonstra essa continuidade do processo evolutivo. Perseverança, determinação, esforço constante, busca constante e permanente do aprendizado elevado e da transformação moral, adquirindo assim as luzes espirituais que passam a ornar a nossa jornada, a nossa personalidade. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire. Ora, se o objetivo de uma candeia física, de uma chama, de uma vela, de uma lâmpada elétrica, é iluminar o ambiente, os ambientes, dando segurança à movimentação de cada um. Ocultar essa luz seria um contrassenso, pois não alcançaria o objetivo da iluminação dos ambientes e dos caminhos. A candeia antigamente era colocada sobre o alqueire, de modo que ela ficasse no lugar mais elevado a iluminar. E iluminando, dando segurança à movimentação das pessoas, o caminhar de cada um. Então, dessa forma, se colocasse essa luz dessa candeia, ou hoje em dia, da lâmpada elétrica, por exemplo, debaixo de um alqueire, ou seja, encobrir essa luz, ela não teria a função necessária, pois obscurecida, oculta, ela não iluminaria. Então era necessário, e é necessário colocar no velador, no local mais alto, para que ela possa iluminar com maior abrangência. Assim também, com a luz espiritual, com a candeia da alma,
essa candeia simbolizando os recursos, os conhecimentos, a fé raciocinada. Ela não pode ficar oculta em nós. Ela não pode ficar obscurecida pelas nossas imperfeições, porque aí seria egoísmo, seria uma atitude egoística e comodista. Segundo afirmou Jesus, aquele que mais tem, mais lhe será dado. Mas aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Entendemos que isso também, essa afirmativa de Jesus, serve também para ilustrarmos essa questão da candeia espiritual, da candeia íntima. No sentido de que o conhecimento que não circula, que não produz, que não frutifica, ele se perde em si mesmo. Hoje, com o Evangelho de Jesus e com o esclarecimento da doutrina espírita, já temos uma revelação enorme, conhecimentos enormes, embora ainda limitados pela nossa inferioridade. Mas esses conhecimentos, esses recursos divinos ao nosso alcance, precisam ser utilizados permanentemente, cada vez mais, a nosso bem, ao bem da nossa elevação espiritual, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento espiritual, da nossa evolução, e a bem também dos nossos semelhantes, a bem daqueles que nos cercam, que convivem de alguma forma conosco, a bem da humanidade inteira. Não podemos ocultar esses conhecimentos, essa fé raciocinada, essa luz que nos alcança, pela intelectualidade, pelo raciocínio, pelo conhecimento elevado. Não podemos ocultá-la. É preciso que estejamos em constante e permanente movimento, distribuindo o que já sabemos, para que outros também tenham acesso a esses conhecimentos e possam também aproveitá-los. Mas é preciso também que essa candeia
do aprendizado intelectual, da fé raciocinada, dos conhecimentos superiores, ilumina o nosso íntimo. Ou seja, é preciso aplicar todos esses conhecimentos que já temos. O Evangelho de Jesus, as revelações da doutrina espírita, em nós mesmos. Trabalhando o nosso íntimo, depurando o nosso espírito, transformando a nós mesmos e purificando nossos sentimentos. E que, de modo que o que já sabemos, o conhecimento que já temos, o conhecimento elevado, esteja alicerçado no sentimento cada vez mais nobre, cada vez mais edificante, aliado a esse sentimento, e se exteriorize de nós na ação no bem, no auxílio às pessoas, ao próximo, ao semelhante, repartindo com todos os recursos que a vida nos concedeu, através do esforço permanente e perseverante no bem. Porque a iluminação verdadeira de nossa alma deve estar alicerçada, tem que estar alicerçada na ação no bem. Por quê? Somente ajudando, somente auxiliando o próximo, somente agindo permanentemente, constantemente no bem, a nossa luz começa a resplandecer. Não há como. Não há outro caminho sem esse. O próprio Jesus Cristo nos afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ora, a elevação, a evolução em degraus cada vez mais altos depende do trabalho, depende do devotamento, do esforço contínuo, da ação no bem, do auxílio à humanidade. Então, ninguém acendendo uma candeia, a põe em oculto nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. No velador, ou seja, devemos colocar a luz do conhecimento e da evolução que já conseguimos, por menor que seja ela, à disposição dos semelhantes. Contribuindo no bem de todos. Pois a fraternidade e a solidariedade constituem lei universal, lei divina. Não podemos crescer e nos elevarmos
sem ajudar na elevação dos que convivem conosco, do nosso próximo, dos nossos semelhantes, da humanidade. E colocando a candeia no velador simboliza ou assemelha-se a colocar a luz interior do que já sabemos, já conhecemos e já conquistamos em termos de evolução, no alto. Porque a luz no alto, no mais alto, ela tem uma abrangência maior, ilumina. Com maior abrangência. E colocar assim a luz dos recursos que temos, do conhecimento que já adquirimos, do que já conquistamos em termos de evolução espiritual. Colocar essa luz no alto significa estar em conformidade com a vontade do Pai. Agir em conformidade com a vontade do Pai. São os recursos que temos e detemos, utilizados em conformidade com a lei de amor, de fraternidade e de solidariedade. Para que os que entram vejam a luz. Todos precisamos da luz. Da luz íntima, da luz espiritual, da luz dos conhecimentos elevados. Todos nós precisamos. Para que os que entram vejam a luz. Repartir o pão. Caridade, tolerância, compreensão, perdão, amor verdadeiro. Boa vontade em atender e ajudar. E é importante que reflitamos que se somos tão beneficiados pelo auxílio do alto, por aqueles que já se elevaram mais, pelos benfeitores da espiritualidade maior, é nosso dever auxiliar também os nossos irmãos de humanidade, respeitando sempre a capacidade de entendimento de cada um, a liberdade de escolha, o livre-arbítrio de cada um, mas doando sempre o melhor de nós. E exemplificando no bem. Porque a exemplificação, o testemunho, contagiam muito mais do que as palavras. Então é preciso dar o exemplo, dar o testemunho.
Isso é colocar a candeia íntima no velador, de modo que todos que entram vejam a luz. Prosseguindo, a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será tenebroso. A candeia do corpo é o olho. Se a candeia simboliza a luz dos conhecimentos elevados, os recursos que já possuímos, a candeia do corpo é o olho. Costumamos ouvir e até mesmo falar que o olho é o espelho da alma. O olho reflete o que somos em termos espirituais. O olho reflete o que realmente somos. Quais os nossos interesses, os nossos objetivos, a nossa postura. É interessante observar que o nosso olhar geralmente focaliza naquilo que nos interessa, naquilo que buscamos, que queremos. O nosso olhar reflete a qualidade de nossos propósitos, de nossos interesses, de nossos objetivos, do que queremos e buscamos. Então, em sentido espiritual, a candeia do corpo é o olho. Reflete a nossa alma. Reflete a nossa condição evolutiva. Reflete o nosso patamar de evolução. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Em algumas traduções, está sendo, pois, o teu olho bom, também todo o teu corpo será luminoso. Ora, sendo o teu olho simples, se a candeia, a luz que nós já trazemos no íntimo, reflete as nossas conquistas evolutivas, em termos intelectuais, em termos morais, é preciso que essa luz, esses recursos espirituais,
estejam sempre aliados à humildade e à simplicidade de espírito. A humildade e a simplicidade. Sendo teu olho simples. Vemos aí, então, também a simplicidade e a humildade. Ajudar, ensinar, repartir a luz, com cordialidade, com simplicidade, com humildade, sem ostentação, sem ferir, sem machucar, sem magoar, sem melindrar. Sendo, pois, o teu olho simples, olho refletindo a nossa condição espiritual e evolutiva, sendo ele simples, bom, puro. Todo o teu corpo será luminoso. A simplicidade, como dissemos, a humildade, distribuindo a nossa luz, os recursos que já amealhamos na nossa evolução, os conhecimentos que já detemos, agindo com bondade no bem, todo o teu corpo será luminoso. Que corpo será esse? Será o corpo físico? Entendemos aí que se refere ao corpo espiritual, modelador e organizador das formas físicas, e organizador biológico do corpo físico. Ora, se agimos no bem, se nos elevamos espiritualmente, se cultivamos a luz interior, que é a verdadeira, o nosso corpo espiritual refletirá essa luz. O nosso perispírito refletirá essa luz. E sendo ele um modelo e organizador biológico da forma física, à medida que vamos evoluindo e que vamos na ação no bem, no esforço permanente no bem, iluminando a nós mesmos e repartindo essa luz com os nossos semelhantes, o nosso corpo espiritual vai se sublimando, vai se aperfeiçoando, se eterizando. E nós que estamos na Terra, isso refletirá também no corpo físico. Porque sabemos que além da questão das expiações, as enfermidades do corpo, na verdade, refletem as enfermidades da alma, do espírito, que repercutem no perispírito. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Todo. Totalidade. Visão sistêmica. Todo o corpo.
corpo será luminoso. À medida em que depuramos a nossa alma. Porque o que ofusca o corpo espiritual, o que enferma o corpo espiritual, são as imperfeições, as infrações às leis divinas que cometemos. Sendo, pois, o teu olho simples, todo o teu corpo será luminoso. Se o olhar reflete aquilo que nós buscamos e temos interesse, o foco dos nossos interesses, se o foco dos nossos interesses, das nossas buscas e das nossas ações no bem forem simples, foram bons, foram elevadas, todos nós, a nossa luz irradiará por inteira, na totalidade. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. É um alerta. Se o teu corpo for mal, também o teu corpo, se o teu olho for mal, também o teu corpo será tenebroso. Esse si simbolizando o livre-arbítrio de cada um. A liberdade de escolha, de opção. Ou seja, se utilizando do nosso livre-arbítrio, selecionamos aquilo que é bom para o nosso espírito, aquilo que nos eleva, o resultado para nós e para o nosso próximo será elevado. Lei de ação e reação. Se livre-arbítrio. Se utilizamos bem o livre-arbítrio, agindo em conformidade com as leis de Deus, colheremos o engrandecimento de nossa alma. Seremos os primeiros beneficiados. Mas, se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Ou seja, se livre-arbítrio, liberdade de escolha. Se a nossa opção, se o nosso livre-arbítrio, se utilizamos o nosso livre-arbítrio cometendo delitos, agindo em desequilíbrio, infringindo a lei divina, colheremos os processos expiatórios das reparações
em processos, às vezes dolorosos e sofridos. Então temos aí o livre-arbítrio e a consequência, lei de ação e reação. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E colheremos sempre aquilo que semeamos. Então, se semeamos o bem, se o nosso olho for bom, simples, os nossos interesses foram elevados, as nossas ações forem dignas, os frutos que colheremos serão bons. Mas, se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Livre-arbítrio e lei de ação e reação. Temos a liberdade de agir, de escolher, mas somos responsáveis pelos nossos atos. E se de forma consciente nos afundamos nas trevas do desequilíbrio, dos erros, do mal, o nosso corpo será tenebroso. Lei de ação e reação. Arcaremos com as nossas escolhas e colheremos os resultados. Em termos de expiação, de reparação dos erros cometidos. Vê, pois, que a luz em ti, vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Autoanálise, reflexão. O que buscamos, o que realizamos, qual a qualidade de nossas obras. Como utilizamos os dons da vida, os recursos que amealhamos, o conhecimento que temos, como utilizamos? Para o bem ou para o mal? De forma equilibrada ou desequilibrada? Fazendo bem ou prejudicando o próximo e a nós mesmos? Porque, como já dissemos, hoje temos vários recursos que a providência divina nos envia, nos concede, e conhecemos o Evangelho, conhecemos a doutrina espírita. O que fazemos de tudo isso? Utilizamos esses bens, esses recursos, apenas egoisticamente, causando prejuízo a nós mesmos e ao nosso próximo? Como fazemos? Emmanuel, no livro Vinha de Luz,
capítulo 33, nos esclarece. O capítulo está intitulado Vê, pois. Portanto, examina-se a luz que há em ti não é trevas. Diz Emmanuel, a ciência e a sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de mais sábio. No entanto, há que distinguir. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí a necessidade de prudência e vigilância. Em todos os lugares, há industriosos e entendidos, conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas prontos para o golpe do interesse inferior. Quantos escrevem livros abomináveis, espalhando veneno nos corações? Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade, visando extrair vantagens à ambição? Não bastam o engenho e a habilidade. Não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso luz divina. Há homens que, num instante, apreendem toda a extensão do campo, conhecem-lhe a terra, identificam o valor. Há, todavia, poucos homens que se apercebem de tudo isso e se disponham a suar por ele, amando-o antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da exigência. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Sagacidade não chega a ser elevação, e o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é sombra de cegueira espiritual. Prosseguindo. Se, pois, o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia que te ilumina com o seu resplendor. Se todo o teu corpo, se pois o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, livre das sujidades morais, elevação, purificação espiritual, não tendo trevas em parte alguma, livre das imperfeições, das sujidades morais, evolução maior. Todo será luminoso.
os espíritos superiores que já atingiram a purificação, os espíritos puros, refletem a luz, irradiam a luz em toda a sua extensão, porque já se libertaram das imperfeições, já se depuraram, como quando a candeia te alumia com seu resplendor. Resplandeça a vossa luz, conclamou-nos Jesus. Resplandeça a nossa luz. Em toda parte, em toda circunstância, em toda situação. Aprendendo e servindo sempre, crescendo sempre no bem, esforçando permanentemente no bem, sublimando o nosso espírito. Vamos terminar o nosso estudo de hoje, então, com mais uma página de Emmanuel, contida no capítulo 81 do livro Fonte Viva, intitulado A Candeia Viva. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto,
fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício. E a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Assim nós terminamos as nossas reflexões de hoje, agradecendo ao Divino Amigo, nosso Senhor Jesus, as bênçãos que temos recebido em toda a nossa caminhada. Agradecemos ao Mestre querido as oportunidades valiosas de aprendizado, de reflexão e de trabalho no bem. E pedimos ao Divino Pomicultor que nos ajude no processo de transformação moral, na aplicação a nós mesmos dos ensinamentos evangélicos, agindo no bem, para que a luz que há em nós não seja trevas, mas seja, na verdade, a luz sublime do aprendizado e do amor, refletindo através de nós, em nosso caminhar, no auxílio aos nossos irmãos de humanidade. Que a paz do Divino Amigo envolva todos nós agora e sempre. Que assim seja.